Quer saber como é que está o mercado de engenharia de dados em 2024? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. Hoje a gente vai dar uma passada para ver como é que está o mercado aí de trabalho para a galera que quer se tornar engenheiro de dados agora em 2024. E o mais interessante é que eu tenho lido a respeito dessas vagas, visto, né? Na verdade eu recebo muitas indicações, eu recebo muito pedido para entrevista também via LinkedIn, né, dos recrutadores. A grande maioria eu agradeço, mas eu digo que eu já estou alocado e para mim não faz sentido. Aí eu tento colocar essas vagas aí para o pessoal que está precisando, faço algumas indicações. Mas o mais interessante é que realmente tem muita vaga. E eu estava conversando com esses recrutadores e eles falaram que a grande maioria dessas vagas é para a parte do pessoal que é pleno e sênior. Realmente a demanda para júnior está um pouco mais difícil. Isso por quê? Porque o mercado está assim aquecido. Muitas pessoas podem dizer que não, mas o mercado está aquecido por quê? Porque depende muito dessa área de engenharia de dados para você ter uma quantidade boa de informação preparada para ser utilizada pelas empresas, como a parte de machine learning, como a parte de BI, né? Como a parte dessas novas generative AI, nessas AI generativas, aí isso tudo você tem que ter todo um pré-processamento e quem faz isso somos nós, os engenheiros de dados. E está precisando sim de mão de obra e está com bastante vaga no mercado e pagando salário muito legal. Essa semana saiu uma reportagem aqui, né, no G1. E quando sai no G1, né, o pessoal brinca também quando está na parte do mercado financeiro, quando sai no G1 é porque realmente a coisa já explodiu e já deveria ter sido feita anteriormente. Mas eu achei interessante e eu vou mostrar aqui para vocês para a gente dar uma analisada como é que está o mercado hoje. Vamos lá? Se liga aqui, olha só. Cientistas e engenheiros de dados estão em alta, com salários que podem passar de 20 mil. Vamos dar uma olhada como é que está aqui a nossa entrevista aqui, né, do pessoal do G1, o que eles colocaram aqui pra gente. Ó, estão dizendo aqui que no mundo da tecnologia, cientistas e engenheiros de dados são atuais queridinhas do momento, nessas áreas aqui. Na verdade já está há algum tempo, não é do momento, já está há algum tempo, eu venho falando isso aqui no canal, né. Salários atrativos, a gente sabe que é. Explicação. São relativamente novas e fazem parte do boom da IA generativa. Sim e não, né? São relativamente novas? Não. Na verdade, isso aí já vem lá de trás, só vai mudando os nomes, né? Você tinha lá consultores de BI, pessoal que fazia pré-processamento, ETL, e aí você vai mudando para a parte de Data Engineering, né? Mas as ferramentas, obviamente, mudam, a maneira como a gente trabalha muda, mas o conceito é o mesmo. E não faz parte do boom da IA generativa, né? Isso já existia desde muito tempo. Lógico que vai precisar utilizar, a IA generativa vai precisar utilizar os engenheiros de dados para ter todo esse trabalho de pré-processamento antes, né? A parte toda de ETL, para deixar os dados prontos, mas não é por causa disso, né? Quem já conseguiu se qualificar passa a ficar mais exigente em relação às vagas. Sim, é verdade. E os profissionais, você trabalhar fora do Brasil, pagando em euro e dólar. Super verdade. Há uns 3 anos já eu estava trabalhando já para empresas fora, como Pinterest, Farfetch, Q4 Inc., todas as empresas estrangeiras, isso desde 2021. Desde 2021, trabalhando aí para essas empresas aí. Atualmente eu estou na Databricks e sim, a gente recebe em dólar ou recebe em euro e claro, você receber em dólar, seu salário multiplica por 5, né? Então assim, você às vezes tem uma oportunidade de receber em dólar é muito melhor do que você receber em real. Além de que essa experiência de trabalhar com outras pessoas, com um outro idioma, uma nova maneira de pensar é realmente muito interessante, tá? E aqui, quando você vira sênior, você não quer mais trabalhar para companhias brasileiras porque dá para ganhar em dólar. Sim, é verdade. Recebi uma proposta para receber 7 mil por mês de uma empresa gringa. Isso também é verdade. O pessoal diz, não, mentira, não dá para ganhar isso tudo. Dá para ganhar isso tudo. Na verdade, dá para ganhar mais. Experiência própria. Logicamente, você tem que ter uma senioridade, porque eles não vão estar pagando isso para um júnior ou para um pleno. Mas eu já vi cargos para o júnior pagando 3 mil, 3.500 dólares. Né? E para pleno pagando em torno aí de 4 mil a 5 mil para pleno. E cara, você ganha 4 mil dá 20 mil reais, né? 4 mil dólares dá 20 mil reais. Você ganha 4.500 dá 20 e poucos. Você ganha, sabe?
realmente é melhor você trabalhar para umas empresas gringas se você realmente está pensando na parte do salário. Outra profissão são os analistas de dados, sim, não tem tanta valorização como as outras, nem uma remuneração tão alta. Não digo que não tem tanta valorização, né? Ela não deve ter tantas vagas, porque o analista de dados tem um cargo um pouco diferente do engenheiro de dados, mas são ótimas profissões, né? E tem sim vaga no mercado ainda para analista de dados, né? A G1 conversou com 3 profissionais com a mesma idade, 27 anos, que tinham trajetórias diferentes na carreira. Vamos ver como é que estão aqui, como é que está essa galera aqui. Um é engenheiro, um é cientista, um é analista. Então nós temos aqui as 3 profissões. O engenheiro de dados é responsável por projetar, construir, gerenciar a infraestrutura de dados de uma organização. Perfeito. Cientista de dados vai pegar isso tudo, né, que o engenheiro de dados fez e vai trabalhar mais próximo com inteligência artificial, essa parte de IA, perfeito. O analista vai usar os dados para preparar gráficos, gerar relatórios que ilustrem uma situação. Na verdade, os analistas eles vão realmente pegar já os dados já preparados e vão analisar, tirar insights, conseguir espremer aqueles dados. Logicamente, eles também têm essa incumbência de criar relatórios, dashboards para alta gerência, para tomada de decisão. Falando em salário, estamos aqui com a média de cientista de dados aqui 7.800, enquanto um engenheiro 6.900. O analista fica em 3.094. Na verdade, isso aí é bem relativo, né? Porque dependendo do que você olhar, por exemplo, eu já olhei o Glassdoor, eu já olhei a Cato, eu já olhei o Jobs.com. Então, assim, a média varia muito. Mas eu estava dando uma olhada para a minha área, que é a área de engenharia de dados, eu estava vendo que eu conseguia a média do engenheiro de dados aí R$10.000, tá? Júnior um pouco menos, pleno e sênior um pouco mais, mas a média aí R$10.000, tá? Ou seja, o salário é bom, né? Realmente o salário é bom para a galera que está trabalhando na área de dados, porque é muito, muito importante. Onde posso trabalhar com dados? Cara, todas as grandes empresas, todas as empresas precisam de dados. Então, banco, indústria, seguradora, empresas de educação, saúde, ou seja, todas elas você vai ter lá a galera que trabalha com dados, os engenheiros, os analistas, os cientistas, vai ter todo mundo lá. Agora, preciso de uma formação profissional? Sim e não. Na verdade, assim, para mim, se você perguntar a minha humilde opinião, eu sempre acho que vale muito a pena você estudar, fazer sim uma faculdade, fazer um mestrado, se especializar, fazer cursos relacionados à sua área. Eu gosto muito dessa área de dados, então sim, me especializei basicamente nessa área, né? Fiz a parte de engenharia, fiz pós-graduação na área, fiz especializações na área, então eu acho sim que vale a pena. Claro que você consegue aprender sozinho também, mas vai te dar muito mais trabalho, né? Então é mais complicado. Agora, é obrigatório ter uma graduação? Não, trabalhei com pessoas que eram muito, muito, muito boas e não tinham uma graduação, e outras que tinham uma graduação, mas não eram na área de exatas. E os caras eram excelentes profissionais, tá? Agora, por exemplo, para trabalhar com ciência de dados, sim, ela é um pouco mais complexa, porque você vai ter que ter alguns conceitos que você vai ter que saber. Então, fazer uma engenharia, uma estatística, provavelmente um mestrado, às vezes até um doutorado nessa área, sim, é bastante importante. Engenheiro de dados, souber, obviamente, a parte de engenharia, trabalhar com ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de software, desenvolvimento de sistemas, você consegue, mas aí você tem que migrar essa parte para um pouco para a área de dados, né? Então você tem que conhecer muito SQL, né? Para mim, a linguagem mais importante que você tem que saber. Quero trabalhar com dados? Você vai ter que saber SQL, fato. Se você não souber SQL, você está fora, não adianta que você não vai trabalhar. Agora, quer trabalhar? Tem que saber SQL, tem que saber o que é um modelo relacional, tem que saber como fazer joins, aí depois sim trabalhar com essa parte de cloud que a gente está utilizando pra caramba, entender como fazer também relacionamentos, modelagem de dados, isso tudo é muito, muito importante. E tem outras coisas sim que o engenheiro precisa saber, como por exemplo, trabalhar com uma ferramenta de orquestração, como por exemplo um Airflow, saber uma linguagem de programação, um Java, um Python, né? Python mais fácil para você aprender, Scala também muito utilizado. Como eu já falei, SQL, conhecer um cloud provider, pelo menos uma, né? Azure, ou AWS ou GCP, tudo isso é muito importante, né? Para você que quer se tornar um engenheiro de dados. Então a gente tem alguns cursos aqui gratuitos, o pessoal está colocando aqui, ó.
E o que os profissionais aqui estão falando? Essa aqui é a Gabriele, ela é engenheira no iFood, começou como analista, mas mudou para engenharia, formada em engenharia, tá vendo? Quando era estagiária da Embrapi, né? Um ano depois começou a estagiar no Google, legal, atuava analisando os dados e depois se tornou aí, ó, engenheira, recebendo 11 mil com carteira assinada CLT, que o salário é um salário muito bom. Como eu falei, SQL, Cloud, versionamento, ou seja, é preciso sim ter uma experiência. O jovem que está saindo agora vai encontrar uma barreira. Não estou dizendo que é difícil, mas é um pouco mais complexo, mas dá sim para você conseguir entrar no mercado de trabalho, tá? Esse aqui é o Gustavo, cientista de dados. Ele trabalha como freelancer, mas ele está tentando um contrato CLT. E agora nós temos aqui o Rafael, analista de dados, que vive em Campinas, trabalha para o Agibank. Nossa profissão existe há muito mais tempo do que engenheiro cientista, então a galera já manejava um pouco. Legal, bacana. Ou seja, minha dica para vocês, tá? Se vocês realmente querem trabalhar na área de dados, querem trabalhar como engenheiro de dados, que eu acho que é a profissão muito legal, não porque eu sou engenheiro de dados, mas eu acho que ela forma a base para o cientista e também para o analista. E se eu for colocar em ranking de importância, talvez eu vou estar fazendo uma injustiça aqui com as outras profissões, mas eu acho que o engenheiro de dados ele é um cargo extremamente importante hoje, como vocês viram aqui, muito valorizado nas empresas. E se vocês querem trabalhar nessa área, uma dica que eu dou para vocês: façam uma mentoria. Uma mentoria é extremamente importante se você quiser alavancar e agilizar assim a sua carreira. Por quê? Porque com o mentor você vai conseguir saber exatamente onde focar, o que estudar, o que não estudar, o que as empresas querem, o que as empresas precisam. Então eu aqui na Codific deixei um formulário aqui embaixo nas descrições onde eu estou lançando a nossa mentoria Data Pro da Codific. Nela você vai ter lá tudo que você precisa saber para se tornar um bom engenheiro de dados. Você que já é engenheiro, quer melhorar, quer dar uma melhorada nos seus conhecimentos, vale a pena. Para você que está saindo agora da faculdade, ou para você que está estudando, para você que já está no emprego e quer entrar na área de dados, vale muito a pena. Então eu deixei um link aqui, se inscreve lá, que eu vou estar lançando a mentoria da Codific. Nesses próximos dias vocês vão estar recebendo todas as informações e vai valer muito a pena. Como vocês viram, estão muitas vagas, anúncios nos jornais, reportagens falando sobre a área de dados, que é muito importante para as empresas. Então se liga na mentoria que vale muito a pena. Falou? E não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Um abraço!